Eu sou Bárbara Prince. Eu sou de Pausa Dramática. E esse é o canal do blog Literário Sem Serifa. E esse daqui é o Holly. Oi, Holly. Ele tá interessado. Ele tá interessado porque hoje a gente vai falar de um escritor cujo nome em russo era mais ou menos Ozimuye. Nós falamos, assim como outras coisas que são russas, com uma terminação OV, assim como Romanov, Irmãos Karamazov, Chekhov. Eu derrubei essa aí. E nossa pronúncia também talvez não esteja certa, pelo motivo de que a gente não fala russo. Mas tudo bem, porque esse escritor também não falava russo. Ele nasceu na Rússia e se mudou, acho que com 2 anos de idade, para os Estados Unidos. Então toda a obra dele foi escrita em inglês. No Bronx. Se você não leu o título do vídeo e não sabe de quem a gente está falando, é o Isaac Asimov, grande clássico da ficção científica, um dos nossos escritores favoritos. Hoje a gente tem a missão de convencer vocês de que vocês deveriam dar uma chance e ler alguns livros desse cara, porque são bem legais. O Asimov é um escritor muito particular, porque além de ter escrito muito, ele escreveu sobre muitas coisas diferentes. Então, além dele ter escrito a ficção científica, que foi o que o tornou famoso, ele escreveu sobre ciência no geral para leigos. Nunca li nada dele nesse sentido. Muitas coisas acadêmicas para faculdade, ele fez química. Ele escrevia também limericks, alguns pornográficos. Mas em 1984, tchan tchan, ele lançou um livro de limericks para crianças, que parece fofinho, quero ler. Juntando os livros que ele escreveu e que ele editou, são mais de 500 obras. 509. 509? O brother é tão importante, mas tão importante, que deram o nome dele para um asteroide. O que é curioso, porque ele era um pouco agorafóbico, ele não curtia ficar em ambientes abertos, não curtia voar em aviões, etc. Agora deram o nome de asteroide pra ele tá solto no vácuo. Desconfortável, não é mesmo? Mas uma das razões pelas quais ele não gostava de espaços abertos é que ele não se dava muito bem com o sol, né? Ele queimava, ficava tostadinho. A pele dele era muito sensível, e daí ele se enfiava em lugares fechados. O que eu vou fazer aqui? Vou escrever e estudar um monte de coisa. Meu primeiro Asimov foi O Fim da Eternidade. Meu primeiro Asimov também. Eu li com uns 14 anos e eu enfiei um monte de papel no meu exemplar, então estamos mostrando da Bárbara. Eu achei muito louco porque parte de um pressuposto que eu nunca tinha imaginado com 14 anos. Que é, existe uma galera que domina a viagem no tempo e se sente no direito de interferir. Tem tipo um script interno deles, o que deve acontecer em cada época, e sempre que as pessoas estão fazendo coisas que fogem desse script, eles vão lá e mudam as coisas. O protagonista, o Harlan, ele é um técnico, ou seja, ele é a pessoa que faz o trabalho sujo, ele vai lá e muda as coisas. Ele viaja no tempo, efetivamente, e enfia o dedo onde não devia. E aí, em algum momento do livro, ele descobre alguma grande conspiração, tudo muda ou grandes revelações. Como outros livros do Asimov, ele apresenta alguns conceitos bem básicos da ficção científica que outros escritores abordam de uma maneira mais profunda. Mas o Asimov ele faz isso de uma forma bem básica e fácil de entender. Tem sempre uma visão meio panorâmica do que acontece. Ele vê no plano de o planeta, o país, o império. Ele curtia sociologia, história, etc, né? O que nos leva à fundação, né? Isso, dá trabalho pra pegar. Fundação. Esse aqui é o box básico. Ainda tem mais 4 livros. 2 antes e 2 depois. Fundação... Eita, que difícil explicar. Em Fundação, a gente tem um cara que inventou uma ciência que se chama psicohistória. Que é uma exatificação da sociologia para prever o comportamento de grandes populações. Ele é bem interessante para quem curte história e sociologia, porque ele prevê padrões comportamentais da sociedade. E aí tem alguns políticos que se aproveitam disso, manipulam isso. Tem um grande gênio que fala, se a gente conseguir, a partir desses estudos, acreditar que a gente está prevendo certas crises na sociedade, a gente se prepara para elas. Ele basicamente reduz o comportamento de grandes massas da sociedade a números e funciona dentro do universo do livro. É legal também a visão religiosa deles, explica aí, vai. Ele colapsa o paradigma atual que a gente tem de ciência versus religião, porque a galera que tem a tecnologia leva a tecnologia para os outros planetas
E como forma de dominação, as pessoas que são técnicos, que manjam da tecnologia, viram sacerdotes. E as máquinas viram uma coisa mística, porque pra quem não sabe operá-las, né? Que misterioso. Que bruxaria é essa? Eu li só a trilogia básica, inicial, e eu li como se fosse um livro só. Peguei e li um volume por dia, os 3 de uma vez. Então eu não sinto muito a divisão, assim, quando as pessoas falam, no segundo livro. Isso não existe pra mim. Pra mim é um livrão. Além da psicohistória, outro conceito muito importante que o Asimov criou nos livros dele foram as leis da robótica. Aliás, foi ele que forjou o termo robótica. Eu particularmente sou apaixonada pelos robôs que o Asimov criou nos livros dele, e são alguns livros que vão se entrelaçando. Um deles é uma coletânea de contos chamada Eu, Robô, que não tem nada a ver com o filme do Will Smith. Ele explica como a humanidade criou o cérebro positrônico, que é o cérebro dos robôs. E aí, em cada conto, ele vai mostrando os robôs um pouco mais evoluídos e sempre te explicando na prática como funcionam as leis da robótica. Que são, número 1, um robô não pode matar, nem por inação permitir que um ser humano seja morto ou ferido. Número 2, um robô deve sempre obedecer às ordens do ser humano, a não ser que isso entre em conflito com a regra 1. E o número 3, a terceira lei da robótica, é que um robô deve proteger a própria existência, a não ser que isso entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Acho ótimo. Eu gosto muito do Eu, Robô porque ele parece um jogo de xadrez com as leis da robótica. Em cada conto é apresentado uma situação muito problemática e você tem que meio que descobrir como contornar essa situação, o que está acontecendo, qual o problema que está tendo com aquele robô, usando essas 3 leis. Você sabe quais são os princípios, porque o autor te deu logo no começo, e você vai tentando investigar junto com ele, junto com os personagens, para resolver um problema que é apresentado naquele conto. Muito gostoso de ler. E eu acho que é também uma boa porta de entrada para Asimov, para quem curte robô. E ele fala mais de robôs, não bastando essa coletânea de contos. Tem mais 3 livros. Tem robô pra caramba! Bom, dos publicados aqui, né? Tem mais por aí. Isso. Aqui no vídeo a gente só tá falando dos livros do Asimov que a gente leu. Porque são poucos. Não são 400, no caso. Nessa chamada série dos robôs, que começa no livro As Cavernas de Aço, o Asimov teve a ideia genial de juntar ficção científica com romance policial. Então, a gente tem um investigador policial, que é o Elijah Baley, e ele vai investigar um crime por livro, junto com um parceiro que é um robô humaniforme, ou seja, ele é um robô, mas não dá pra ver que ele é, que é o R. Daniel Olivo. Minha paixão. Ele é uma gracinha, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com o fato de que ele me lembra muito o Sr. Data de Star Trek. Falando nisso, o Asimov ganhou créditos em algum filme de Star Trek, porque ele trocou uma ideia com os brothers e deu ideias. Não sei qual. É possível. Se eu não me engano, no episódio do Nova Geração, que fala sobre como o Data foi criado, tem referências a Asimov. Se eu não me engano. Enfim, depois das Cavernas de Aço tem o Sol Desvelado e os Robôs da Alvorada. Todos esses livros se passam num futuro distante, em que a humanidade já colonizou outros planetas, e as colônias em outros planetas já passaram tantas gerações lá e isoladas da Terra, que elas são muito diferentes, inclusive fisiologicamente. São os humanos que eles chamam de siderais, que é como se eles fossem alienígenas. Existe uma coisa em biologia que descreve exatamente isso. Quando 2 espécies se separam geograficamente, os pools genéticos também se separam e, eventualmente, de acordo com a seleção que acontece nos ambientes distintos, elas viram espécies distintas, e se você tenta cruzar, não cruza não. Ou seja, Asimov leu Darwin. Parabéns. E aí, esse Elijah Baley, ele é convidado a investigar crimes, e em determinado momento ele precisa sair quase que literalmente da bolha dele. Porque as cidades na Terra, elas são fechadinhas em bolhas de aço, e os seres humanos nunca saem lá fora, nunca veem o céu, sentem a chuva, pisam na grama, nem nada disso. É sempre um crime bem difícil, em que ninguém tá colaborando com a investigação dele, em que enquanto ele investiga, ele tem que aprender um pouco sobre alguma sociedade que não é a dele. O Asimov aproveita isso para apresentar todo um universo novo pra gente, enquanto a gente investiga e tenta descobrir qual é a solução daquele crime. Queria aproveitar que a gente falou de humanos siderais e mencionar que em Os Próprios Deuses isso também acontece.
em Os Próprios Deuses, nós temos basicamente 3 cenários. A Terra, o para-universo e a Lua. O livro se passa em um momento no qual os humanos criaram a habilidade de trocar partículas com outro universo. E isso é energeticamente vantajoso porque as regras do microcosmos físicos são diferentes. No outro universo, a matéria é menos densa. E aí eles criaram com isso uma bomba de elétrons. Porque quando a matéria de lá vem pra cá, solta elétrons. E a gente já colonizou a Lua. E os lunares são exatamente isso. São como os humanos siderais. Eles são diferentes, mais esguios, elegantes, graciosos e tomam um banho bem rapidinho. Coisa que os colonos não conseguem fazer. Eles têm várias dificuldades de se adaptar, inclusive andar na Lua. Eu achei bem bacana ele descrever isso. Agora, o legal dos Próprios Deuses é a segunda parte, que se passa no para-universo, que fala de alienígenas que são muito loucos. A segunda parte se divide em 3 categorias que se combinam entre si para formar relacionamentos. E ele inclusive descreve o sexo dessas criaturas, que eles chamam de derretimento. É super interessante. É, assim, meu livro favorito de Asimov. Pra sempre. Muito bom. É engraçado que dizem que ele escreveu esse livro em resposta a uma crítica que fizeram a ele de que a ficção científica dele não tinha o suficiente de sexo e alienígenas. Então toma um capítulo inteiro falando de sexo entre alienígenas. Engraçado, pelo que você falou, apesar do sexo entre alienígenas, esse livro parece um pouco mais técnico do que os outros. Você acha que ele é conceitualmente um pouco mais difícil de entender ou não? Olha, eu não achei, mas eu tenho uma certa intimidade com os Você, átomos, né? Mas eu acho que assim, no começo do livro, quando ele tá explicando a parte técnica da bomba, talvez vocês fiquem um pouco confusos, é possível. Mas é um tipo de coisa que você pode ler rapidinho, tipo, palavras, elétrons, partículas. E não prejudica o seu entendimento, se você não prestar muita atenção e não compreender profundamente os significados. É só você saber que a bomba de elétrons está trazendo partículas do mundo deles pra cá, levando partículas nossas pra lá, e isso vai dar merda eventualmente. É que os outros livros dele, apesar deles apresentarem alguns conceitos científicos, reais ou não, eles são bem simples, é bem fácil de entender, você não precisa ter ido bem em ciências na escola pra apreciar os livros. Asimov é legal, porque ele é versátil dentro da ficção científica também. Ele trabalha robôs, trabalha viagem no tempo, trabalha Viagem entre universos. Um monte de política em fundação. Sim. Ele nunca aprofunda muito umas questões existenciais humanas que alguns outros autores de ficção científica fazem. Eu acho que o que define melhor é impactos pessoais. Assim, a nível individual, isso não é tão sentido. Talvez um pouco no Fim da Eternidade, porque tem um romance no meio. E o que motiva os protagonistas a resolver isso aí, né? É difícil amar com Viagem no Tempo. Mas em geral os outros personagens que a gente leu do Asimov, eles não têm uma vida pessoal muito relevante pro livro. Sim. Né? Até na série dos robôs até surge um romance em algum momento. Talvez a vida pessoal do protagonista esteja mais presente na questão de que ele tá frequentemente com medo de perder o emprego dele. Mas isso não é o mais importante do livro e da trama. Enfim, são muito legais, é legal pra quem curte ficção científica e quer voltar um pouquinho nos clássicos. É legal pra quem não conhece ficção científica e quer alguns livros fáceis de ler e muito importantes historicamente. Mas também é importante a gente não ficar endeusando os clássicos, né? Todos eles, inclusive o Asimov, que tem os seus defeitos. Por exemplo, se você é um leitor cujo gosto pessoal exige uma conexão profunda com os personagens, Asimov não é tanto pra você. É bom experimentar, né? Se você tem problemas com representações femininas estereotipadas ou só idiotas, talvez isso também não seja pra você. Às vezes é preciso a gente transcender um pouco as coisas. Tem a questão de que os autores são frutos da sua época, né? O que explica alguns estereótipos. Mas eu acho que também não é justificativa inquestionável. Asimov representa muito mal mulheres. A gente que é feminista se incomoda, não deixa de ler porque se incomoda, mas a gente reconhece. A gente não vai aprofundar muito isso aqui, porque dá muito assunto, mas tem um podcast muito interessante. Os Asimovs que não amavam as mulheres.
que é como convidados a Lady Sibila e o Fábio Fernandes. Eles comentam um pouco essa questão do machismo, principalmente no Asimov, mas um pouco da problematização de representação de minorias na ficção científica como um todo. A gente vai deixar o link aqui embaixo para quem estiver interessado em escutar e em discutir um pouquinho essa questão. Que a gente também se interessa em discutir, só não é o tema do vídeo. Sim. Bom, leiam Asimov. É porta de entrada para as drogas mais pesadas, então aproveitem o caminho. Acho que em breve a gente pode falar mais sobre outros autores que são importantes, porque eu acho que é bom a gente variar, né? Uhum. E ter a ficção científica com outras perspectivas. Seria bom a gente falar da Úrsula, eventualmente, né? Sim. Quem gostou do vídeo pode curtir o canal, visitar o blog. A gente tem resenha de quase todos os livros que a gente mencionou. Se vocês quiserem saber mais da nossa opinião de cada título, dá uma olhadinha lá. Vou deixar o link aqui embaixo também. E as resenhas não têm spoilers, o que é válido, né? Assim como esse vídeo a gente se esforçou pra falar mais genericamente pra não estragar a leitura de quem se incomoda. É isso. Eu faço umas coisas estranhas na vida com fotografia e produção de ensaios. Se alguém se interessar por isso, tem no Facebook. facebook.com/agora pare. É isso. Até a próxima. Que é um cérebro que é o cérebro de robô, caramba. O Asimov Eu tô zoada hoje.